muitas pessoas com a vida travada, tem muitas pessoas que não têm sucesso, tem muitas pessoas que não têm saúde, que estão doentes. Sabe qual é o motivo? Sabe o que tem acontecido na vida de muitas pessoas que tem trazido sintomas, doença, falências? Sabe o que é que tem acontecido? Exclusão. Anota aí bem grande para você não esquecer. Exclusão. Exclusão é um movimento muito ruim que atua em muitas famílias e que atua na vida de muitas pessoas. E às vezes atua de forma inconsciente, ou seja, você não tem conhecimento racional dessa exclusão atuando em sua vida. Ou às vezes atua de forma bem consciente, bem adulta e bem responsável. É quando você fez uma exclusão, vive uma exclusão e paga o preço por essa exclusão. Na natureza, não existe nada que justifique uma exclusão. Na natureza não existe nada do lado de fora. Tudo tem o seu lugar. Então, quando nós excluímos, nós estamos fazendo um movimento contra a natureza. Agora pensa comigo. O peixe, quando ele se permite ser levado pela correnteza, é leve. A água leva o peixe, mas quando ele quer ir contra a correnteza, ele se cansa muito. Então faz aquela imagem, né, do peixe que vai levemente na água e do peixe que quer ir ao contrário. Toda vez que tem uma exclusão, nós estamos indo ao contrário do movimento da natureza. Exclusão não é um movimento natural, não é um movimento da natureza. Exclusão não é um movimento leve, muito menos sadio. Então, se você exclui alguém, saiba que você vai pagar um preço por isso. Exclusão tem um preço caro. Muitas pessoas que excluem ficam sem saúde. Às vezes o movimento da cura, o movimento da saúde, o movimento para acabar, para terminar com uma doença, é o movimento de incluir alguém. E nós perguntamos: quem está excluído? Quem está do lado de fora? Quem não teve ou não tem o direito de pertencer? E por incrível que pareça, em muitas famílias, esse é um movimento constante, presente. Nós somos muito moralistas. Nós dividimos o mundo assim, entre os bons e os ruins, não é? Aqueles que são certos e aqueles que são errados. E fica assim o mundo dividido, polarizado, dicotomizado, dividido. Aqui estão os certos e aqui estão os errados. E eu, que não sou bobo nem nada, quero estar no lugar dos certos, né? E os outros nos errados. Os certos, esses sim, participam, são bem-vindos. E os errados são eliminados. Estão do lado de fora, não são bem-vindos. Essa divisão faz com que o sistema fique incompleto, o sistema familiar. Então você pode pensar o seguinte: será que a minha família, traduzindo de uma forma bem simples, será que a minha família está completa? Quem que deveria fazer parte de minha família e que nós excluímos? Um irmão que fez algo errado, que a gente diz que fez algo errado e a gente colocou ele para fora. Um tio que tem um vício, alcoolismo, droga. Alguém que roubou, alguém que traiu, alguém que mentiu, alguém que ficou doente e essa doença incomodava todo mundo. Alguém que morreu antes do tempo, uma criança que morreu como aborto. Uma pessoa que teve uma doença contagiosa. Alguém que socialmente nós não aceitamos, um gay, um homossexual, um trans. Então nós temos uma série de movimentos de exclusões na nossa vida. E por incrível que pareça, nós excluímos constantemente. Ah, esse eu quero, esse aí eu não quero, esse faz parte, esse não faz parte. Então a gente vai excluindo as pessoas. Na lei natural, exclusão, eu escrevi aqui para a gente não se perder, exclusão aqui, ó, é igual repetição. Na lei natural, da natureza, toda vez que a gente exclui, a gente tem que repetir. Então, muito do que nós estamos vivendo hoje, agora, muito do que vivemos agora, não tem nenhuma novidade.
É uma bobeira achar que tudo é novo. Nem sempre tudo é novo. Às vezes tudo é repetido. Mas nós, como temos uma memória muito curta, a gente não tem história, a gente não conhece a nossa família. Dificilmente eu conheço alguém que aprofunda no sistema familiar e que conhece a história dos avós, dos bisavós. Então você desconhece a sua história, você desconhece sua raiz, e quando você vai fazer um trabalho biográfico, ou seja, quando você vai olhar a história de sua família, a história dos seus bisavós, a história dos seus avós, a história dos seus pais, quando você vai olhar isso a miúde, com detalhe, quando você vai olhar isso, você fala: nossa, está tudo se repetindo. Aquilo que aconteceu lá atrás acontece agora de novo. E às vezes pior, está acontecendo na minha vida. Então eu recebo uma pessoa que está com dificuldade, por exemplo, financeira. Ela não tem dinheiro, ou o dinheiro entra, mas ela gasta tudo. Ou ela está com muitas dívidas, ela não tem sucesso financeiro. E aí a gente vai olhar para a história da família e a gente vê que essa pessoa está igual ao avô. Como era seu avô? O meu avô teve muita dificuldade financeira. E o meu avô acabou sendo excluído da família. E o que acontece? O neto acaba repetindo a história do avô. Eu estou contando isso, não é que sempre acontece assim. Não pegue isso ao pé da letra. Eu estou apenas trazendo um exemplo. São vários. E para cada pessoa a história se desenvolve de uma forma. Então não pense que todo mundo que falta dinheiro é relação com o avô. Não é isso. Mas isso é um exemplo. Ou muita gente não é feliz no amor, no relacionamento, no casamento. E quando a gente vai olhar a história, existe uma repetição de pessoas que também não foram felizes naquela família. A família tem um histórico. Esse histórico, quando ele é excluído, ele se repete. E às vezes se repete com grande intensidade. Josafá, me explica, por que tem esse negócio de repetição? Por quê? Todos têm o direito de pertencer. Então, se você exclui alguém porque você não gosta, não quer aceitar, você tem repugnância, alguém da família vai voltar com essa mesma característica. Tem muitas mulheres que separam do marido e que vão criar os filhos sozinhas, né? Muitas mulheres. E aí o que acontece? Elas não querem que os filhos fiquem parecidos com os pais. E aí, principalmente quando chega a adolescência, essas mulheres começam a ver que os filhos começam a ficar iguais aos pais que são excluídos. Muitas vezes isso acontece. Outro movimento que acontece sempre é com os adotivos. Você adota uma criança e daqui a pouco a criança começa a apresentar movimentos de comportamento, de desejo, de realização. A criança começa a fazer movimentos que estão fora daquele padrão da casa, da família que ela mora. E quando a gente vai olhar para essa criança, a gente vai ver, quando a gente olha para esse adolescente, para esse adulto, ele está fazendo movimentos iguais aos pais biológicos. Iguais. Então, nós temos uma fidelidade de repetir aqueles que foram excluídos. Às vezes, um pai ou uma mãe excluída, a gente acaba fazendo a mesma coisa, ou às vezes até um pouco pior. Meus queridos, isso é uma constante. Eu atendo as pessoas e nós precisamos olhar profundamente para o sistema familiar. A minha expertise, o meu trabalho é, junto com você, olhar para o seu sistema familiar. O que é o sistema familiar? É todos que fazem parte. Quem é? Você, seu pai, sua mãe, sua esposa, seu esposo, seus filhos, as pessoas que estão vinculadas com você naturalmente e as pessoas que foram vínculos adquiridos. Então tem dois tipos de vínculos, os vínculos adquiridos e os vínculos naturais. Todos esses que estão vinculados a você fazem parte do seu sistema familiar. Se alguém que tem que fazer parte, que tem o direito de fazer parte, não faz parte, fica um buraco. É como uma parede que você tirou um tijolo. Pega uma parede, tem uma visualização comigo aqui, uma parede, e você tira um tijolo e fica um buraco.
Aí esse buraco que fica na vida da pessoa é alguém excluído. Esse buraco pode ser falta de dinheiro, pode ser doenças, pode ser falta de amor. Ele pode se transformar em inúmeros sintomas. E eu já vi coisas maravilhosas quando a gente inclui quem está excluído. Então, o movimento de inclusão é um movimento abençoado, é um movimento cheio de frutos, é um movimento com muitos resultados. Às vezes você fala bem assim, eu não tenho coragem de incluir aquela pessoa. Eu perdoei, mas eu quero longe de mim. Perdão, meus queridos, perdão não é palavra, perdão é amor. Só perdoa profundamente quem olha com amor. É preciso olhar com muito amor. E incluir não é dizer, tá bom, você faz parte. Incluir significa olhar para o outro profundamente e dizer, você faz parte. E mais do que isso, não precisa mudar nada. Eu aceito você do jeito que você é. Então a inclusão tem um olhar de amor e a inclusão tem um olhar de admiração. Somente quando a gente abraça o outro, inclui o outro, respeita o outro, somente quando esse movimento é um movimento de acolhida, somente assim a gente sai da repetição. Nas constelações familiares, em grupo, às vezes a gente tem um desejo, né? Eu quero emagrecer, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ter sucesso e eu não consigo, porque eu estou preso com essas exclusões. Então meu braço está preso aqui, meu outro braço está preso, minha cabeça está presa, então eu quero ir, mas eu estou preso. E sabe como é que eu me liberto? Eu não me liberto dizendo sai. Esse sai é horrível, esse sai não respeita. Sabe como é que eu me liberto? Por favor, me libere para eu seguir o meu caminho. Sabe como é que eu me liberto? Dizendo para outro movimento, eu aprendi o que tem que ser aprendido, agora eu peço autorização para seguir. A gente só está livre quando a gente está inteiro. A gente só está livre quando a gente olha com amor e aprende. Tem um ensinamento. Então, se você ainda não aprendeu, se você ainda não se reconciliou, porque inclusão é reconciliação, e enquanto não tem reconciliação, ninguém chega ao bom termo. Sem reconciliação, pare aí, fique aí, porque só vai vir tragédia. Com reconciliação, a gente avança. Então, o movimento de fundo, traduzindo de uma forma muito simples, e tudo que é simples é muito profundo, o movimento de fundo é o amor. É com o amor que todos participam. Então, seus irmãos, seus pais, seus avós, todos, independente do que eles fizeram ou do que eles não fizeram, independente se eles foram presentes ou não presentes. Eu tenho raiva do meu pai porque meu pai foi embora. Deixa seu pai, aceita do jeito que foi. Eu tenho raiva de minha mãe porque minha mãe também não cuidou de mim, quem cuidou de mim foi minha avó. Paciência, você chegou até aqui. Olhe para sua mãe com amor. O olhar com amor é o olhar que acolhe. E quando a gente acolhe, e quando a gente respeita, e quando todos fazem parte, aí a gente tem autorização para seguir. Então, se no fim das contas, se sua vida está empacada, se você não consegue avançar, talvez você precise fazer movimentos de inclusão. Comece aí pela sua família, aí perto, incluindo seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe. Incluindo significa uma inclusão profunda, não é um teatro, não é uma mentira, não é da boca para fora, é da boca para dentro. É o meu interior, eu passo a olhar para você com amor. E aí eu saio da repetição e começo a ter minha vida de forma livre, inteira. Bom, eu sou Josafá Moraes. Esse assunto é um assunto forte e esse é um assunto que atua muita gente, em muita gente. Se você precisa da minha ajuda para olhar para o seu sistema familiar, para fazer inclusões e para libertar a sua vida, eu estou à sua disposição. Clica aqui embaixo que tem todas as minhas informações. E compartilhe esse vídeo com mais uma pessoa pelo menos. Nós precisamos sair desse movimento, eu diria, ignorante, de ignorância, de não saber
sobre as exclusões. Precisamos saber que exclusão tem um preço, e um preço caro que inibe a nossa felicidade. Muito obrigado. Se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho aqui para receber as notificações e avante com coragem de viver reconciliações. Muito obrigado.